Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder meditar com todos a palavra. Hoje é sexta-feira, estamos chegando já ao final de mais uma semana. Semana em que nós fomos vivenciando, trabalhando e meditando, sendo orientados pela palavra e Jesus nos preparando o nosso coração para que no próximo domingo nós possamos lembrar a ascensão do Senhor, esse retorno de Jesus ao céu. Eu sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita, trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Nós estamos chegando até você, até o seu trabalho, até a sua casa, por meio da Rede Católica da Igreja, com esse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. É a Palavra de Deus que chega até a sua casa por meio desse programa. Por isso, convido a todos também a pegar a Bíblia e nós meditar juntos o Evangelho desse dia, que é retirado de João, capítulo 16, versículos 20 ao 23a. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, dor e alegria. Duas palavras que estão muito presentes no texto de hoje. E aí nós vemos que o versículo 20 se repete. Assim como ontem nós já meditávamos esse versículo 20, hoje o Evangelho inicia novamente falando desta alegria e da tristeza, desses momentos que fazem parte da nossa vida. E aí nós vemos que a nossa vida é feita desses momentos. Momentos de dor, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de conquista. E é assim que nós vamos vivenciando todos os momentos. Porém, muitas vezes, o erro que nós cometemos é nos centralizar simplesmente na tristeza ou centralizar a nossa vida simplesmente na dor. E aí a nossa vida vira uma lamentação eterna. Nos lamentamos de tudo e não temos a capacidade de superação. Jesus nos dá esse exemplo da mulher que está para ganhar a criança. E aí ela fica angustiada porque o seu momento chegou. Veja que é muito semelhante àquilo que nós vivemos quando nós estamos para superar um desafio, prestar um vestibular, por exemplo. Nós ficamos angustiados naquele momento, mas nós vemos que esta angústia é quase que necessária. Porque para que nós possamos superar esta angústia, nós precisamos então enfrentar, fazer aquilo que deve ser feito para depois nós ter também direito a esta conquista. Assim também esta mulher, esta mãe, está angustiada. Mas esta angústia é necessária para que a criança nasça. E aí nós não devemos nos prender a esta angústia, nós não devemos nos prender a essa dor momentânea, mas sim na alegria que esse momento nos traz. O texto diz que depois que a criança nasce, tudo aquilo que foi vivenciado até então é esquecido, porque a alegria é muito maior do que a dor, a alegria é muito maior que o sofrimento. E é assim que nós devemos aprender a viver na nossa vida. Quando nós centralizamos a nossa vida simplesmente na dor, na angústia, nós vemos que nós não conseguimos fazer experiências da alegria de Deus.
E nós vemos que uma das coisas que sempre a palavra de Deus procura nos ensinar é essa ligação entre a alegria e a vida eterna. Seremos felizes se fizermos a vontade de Deus. Esta tristeza que vai se transformar em alegria, essas experiências que a gente vai fazendo, então a nossa vida é uma constante superação. Se hoje nós não estamos bem, vamos lutar para que nós possamos ser felizes amanhã. E assim, muitas vezes nós devemos proporcionar, fazer com que o ambiente em que a gente viva seja um ambiente de paz, essa relação com as pessoas seja um momento de alegria, um momento de confraternização, porque muitas vezes nós somos culpados por muitas coisas que acontecem na nossa casa. Se nós não tivéssemos dito aquela palavra que provocou o desentendimento, se nós não tivéssemos feito aquela atitude que nós acabamos cometendo e assim provocou o mal-estar nas pessoas, esse pensar antes, esse raciocinar antes para que nós possamos construir a paz. Veja que a nossa vida é feita de detalhes, mas assim como os detalhes da nossa vida podem nos aproximar, nos unir, tem muitos detalhes também que podem nos afastar. E é isso que deve ser observado, porque nós podemos criar problemas onde não há necessidade. Se nós podemos viver em paz, por que é que nós não somos construtores de paz? Se nós podemos cuidar melhor das coisas que nós temos, por que é que nós não cuidamos? Que nós possamos pensar um pouco sobre isso nesse dia. Não vamos deixar que as pessoas se afastem de nós para que nós possamos valorizá-las. Não vamos deixar a nossa cidade virar uma montanha de lixo para nós ver como era bonita antes, quando ela era limpa. Se cada um fizesse a sua parte. É nos detalhes da nossa vida que está a grande diferença. Por isso vamos centralizar a nossa vida na alegria. Vamos centralizar a nossa vida no amor, nesta superação constante. Se hoje nós não estamos bem, vamos rezar e nos colocar na presença de Deus para que Ele possa nos conceder a alegria. Diz o texto, versículo 22. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Que nós possamos construir a nossa alegria diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia a todos e até o próximo programa.